oitavo webinar. Antes, né, como de costume, queria pedir um feedback de vocês, por gentileza, aqui no chat, saber se vocês estão nos ouvindo. Dá um feedback para a gente, por favor, como tá o som para vocês, como tá a imagem, por favor. Estou vendo aqui que a gente tem a presença ilustre aqui da Alice Rodrigues, Anderson, Bruce, Guilherme, Gustavo. Estão ouvindo? Alice Rodrigues, é Alice? Alice. Alice? É, pô, Alice. Que legal, Alice! Que bom ter você aí com a gente, cara. Muito bom. Bom, gente, então tá ok aí, né, para todo mundo o som e a imagem. Antes da gente iniciar, queria deixar uma coisa importantíssima registrada aqui. Nós hoje estamos batendo o recorde das nossas webinários de inscrições. Nós temos 200 inscritos. É muito bacana, a gente está muito... Isso é sinal de que a gente acredita que, de alguma maneira, o nosso trabalho tem sido eficiente, vocês têm gostado, de alguma forma, das nossas apresentações. Isso, para a gente, é extremamente gratificante e recompensador. Então, desde já, obrigado ao tempo de todos vocês estarem disponíveis aqui para a gente bater esse papo. Relembrando que em maio a gente vai continuar, tá, gente? Hoje é a última semana do mês, mas iremos continuar fazendo webinars de forma regular no mês de maio também. Espero contar com a presença de todos vocês. Se cada um de vocês divulgarem para mais uma pessoa, a gente já dobra essa quantidade aqui de acesso na nossa plataforma. Isso é muito legal, muito importante. A gente gera um engajamento maior. E a gente, enquanto WIN, enquanto distribuidor, nós temos esse compromisso de transmitir conhecimento, né? A gente sempre falou, nosso discurso sempre foi de que a gente oferece solução e não uma simples venda. Então, é muito importante para a gente estar gerando conhecimento, tá contribuindo para o avanço desse mercado no nosso estado, no nosso país. Isso é muito interessante. Certamente. Quer fazer as apresentações aí, por gentileza? Por favor. Até porque você começou a falar e não falou quem você é. Mas esse cara falando no começo é o Raoni. É o Raoni Silva, ele é responsável pelo nosso departamento de engenharia. Alguém que, sem dúvida, tem sido um dos pilares da nossa empresa aí desde o início, e alguém que tem muito a acrescentar a gente durante esse webinar e a sequência dos nossos trabalhos. Meu nome é Anderson, eu sou responsável pela parte de vendas da WIN. Então, nós cuidamos de áreas diferentes, mas a gente trabalha com o mesmo fim, que é fornecer soluções para as empresas, para as pessoas e melhorar, contribuir para a evolução do mercado, que é sempre interessante para a gente. Uma outra coisa importante de acrescentar nisso que o Raoni falou é que a gente estava pensando sobre o quanto talvez é importante vocês em relação aos assuntos que são mais pertinentes para que a gente faça um webinar. Então, a gente estava brincando aqui antes, né? De repente a gente descobre que o assunto mais relevante para a gente fazer um webinar não sei, design estética e cores de versões. Ou não, tem inúmeras outras coisas que a gente pode pensar. Eu dei um exemplo absurdo, mas a gente vai mandar um flyer no final do webinar falando sobre isso e te dando a oportunidade de dar lá a tua opinião ou de falar um assunto que seja relevante para você, para o teu negócio, para a tua empresa, alguma coisa que a gente possa estudar, se preparar e trazer para acrescentar no teu negócio. Acho que esse é o nosso principal objetivo, é fazer coisas para agregar no negócio das pessoas, é contribuir para a evolução do mercado. Um outro ponto é que se você quiser, você pode, tirar um print, marcar a gente lá nas suas redes sociais, a gente vai repostar as menções que a gente tiver nos stories. Isso pode ser legal, é bom pra gente e é muito bom para vocês também, porque a gente vai fazer com que os seus perfis sejam espalhados por toda a nossa rede de contatos. Tá bom? Eu acho que é isso. Raoni, você pode começar? Perfeito. Obrigado, Anderson. Só mais um ponto que eu queria pedir a vocês agora. Nesse último mês, a gente trabalhou de forma incessante na atualização de uma ferramenta que tem dentro do nosso site,
que é o nosso assistente de dimensionamento de projetos e de orçamentos. Eu queria pedir a todos vocês que acessassem nosso site, experimentassem a experiência de usar essa ferramenta, que nos relatassem, nos dessem feedback de como está a ferramenta para vocês, se está sendo útil, se tem pontos a melhorar. A gente deve estar subindo, a Sabrina pode falar para a gente melhor, hoje ou amanhã, o nosso tutorial sobre a ferramenta, sobre o assistente que eu gravei na semana passada, a gente vai subir para explicar cada uma das funcionalidades dessa ferramenta, vocês conseguirem entender e poder usar ela como um aliado na hora de vocês estarem oferecendo propostas aos seus clientes finais. A gente quer que a ferramenta seja algo do uso do dia a dia de vocês, tá? Para gerar o dimensionamento do gerador do seu projeto e o orçamento, a parte financeira. Então, por favor, acessem lá. Para quem já tinha usado, a ferramenta está completamente diferente. A gente passou por uma série de melhorias, de implementações. Ela é cheia de funcionalidades de cálculo de engenharia, de lógica, de programação, justamente para poder dar essa experiência de vocês dela ser capaz de elaborar qualquer tipo de dimensionamento e de orçamento. Então, eu peço que, por gentileza, usem a ferramenta e nos relatem, nos dê o feedback de como está sendo essa experiência para vocês. É muito importante para a gente isso. Tá bom, gente? Bom, sem mais assuntos para comentar, sem propagandas, vamos ao que interessa aqui, vamos começar o nosso bate-papo aqui sobre usinas de sol. Outra coisa, pode ir mandando as suas perguntas, tá, durante a apresentação aqui no chat, que no momento oportuno a gente vai sintetizando elas e respondendo aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, gente. A gente vai falar sobre usinas de solo, né? Como nós já comentamos aqui no tema da webinar. E eu gostaria de começar mostrando esses dois exemplos aqui, diferenças, né? De que quando a gente fala de usina de solo, nem sempre a gente está se referindo a projetos mega gigantes, né? Projetos extremamente complexos, projetos de vários megawatts de potência ou de gigawatts de potência. Na verdade, usina de solo ela pode ser uma usina de grande porte, obviamente, mas ela também pode ser uma usina de pequeno e médio porte, como a gente consegue ver aqui nessa imagem, né? Do nosso lado esquerdo, a gente tem um exemplo de uma usina que é uma usina centralizada, tá? Então, quando a gente fala de usina de grande porte, a gente pode estar falando de uma usina de mini geração, ou a gente pode estar falando até mesmo de uma usina que ela extrapole a mini geração, ou seja, que ela tenha mais de 5 megawatts de potência instalada. E aí seriam usinas que são usadas aqui no ML, né, no Mercado Livre, usinas que concorrem a leilão de energia, mas que são, de fato, usinas de... Todas essas são usinas de solo. Aqui do lado direito, né, tem um exemplo de uma usina de microgeração, como vocês podem ver, né, uma usina, apesar de pequena, é de solo. Então, quando a gente fala de usinas de pequeno e médio porte, elas podem ser usinas tanto de micro, né, até 75 kW de potência instalada, ou de mini geração, de 75A até 5 megawatts de potência instalada. Beleza, gente? Então, tenham sempre isso em mente. Usina de solo não quer necessariamente dizer usinas extremamente monstruosas, tá? Então, é aplicável a mais de um tamanho e complexidade de projetos diferentes. Perfeito, gente? Bom, a gente pretende usar, né, aqui com todo respeito, o tempo de vocês mais ou menos dentro de 1 hora e meia, no máximo, para não ficar cansativo, tá? E esses aqui são os principais pontos que a gente pretende abordar ao longo dessa apresentação, tá, gente? Vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre a análise do terreno e os testes que são necessários antes de você implementar uma usina de solo. Nós vamos falar sobre sistemas de montagem e fixação. Nós vamos falar sobre pontos de atenção com as estruturas, combiner box, string box, proteções, inversores. Vamos comentar um pouquinho sobre skid e vamos falar sobre interface de conexão à rede. Perfeito, gente? Um ponto importante também antes da gente iniciar aqui é que, obviamente, que 1 hora e meia é impossível esgotar o assunto. Tá? O tema usinas de solo é algo que a gente poderia tranquilamente levar 2 dias fazendo treinamentos o dia inteiro.
Então, eu tentei, o que a gente quer aqui é passar uma visão, que a gente começa lá do princípio, o que é a primeira coisa que a gente deve se preocupar quando a gente pensa numa usina de solo, até o momento de comissionamento, de inspeções, né, o OIM da, da usina já depois dela instalada, tá? Então, eu tentei reunir aqui os pontos que são imprescindíveis, que são mais importantes, as generalidades, e, obviamente, que a gente vai tentar aprofundar aqui dentro do possível, do tempo possível, em cada um dos assuntos. Tá bom, gente? Beleza, vamos lá. Então, iniciando aqui, falando um pouquinho sobre análise e testes, tá, gente? Por que a análise do terreno numa usina de solo é algo que é importante, é algo que vem antes até mesmo de você começar a projetar a usina no sentido de dimensionar a geração? Quando você começa a pensar no local para essa usina, você tem que entender algumas peculiaridades, né, que existem relacionadas ao local onde você vai instalar essa usina, tá? Você entender o tipo de solo, você entender como é a carga de vento naquele local, o clima, se ele é seco, se ele é úmido, como é que é a idade de radiação que tem no local ali, são coisas que são imprescindíveis na hora de você pensar numa usina de solo, tá? Então, eu vou comentar de forma bem resumida aqui, os três principais testes e análises que precisam ser feitas quando a gente começa a pensar numa usina de solo, tá, gente? Então, falando aqui primeiro de resistividade, tá, gente? A resistividade, que no caso é a resistividade do solo, tá? Então, quando a gente fala de resistividade do solo, de medir essa resistividade, a gente está falando de determinar, por exemplo, os níveis de corrosão do solo, os resultados que você obtém nessa análise são resultados que vão ser usados na hora de você projetar, por exemplo, a malha de aterramento, né, do seu parque solar, do seu projeto de solo ali. Determina o quanto aquele solo ele resiste, por exemplo, a um fluxo de eletricidade, né? É um fator crítico, precisa ser feito, obviamente, ele deve ser tratado com devida atenção, ainda mais nos projetos que você tem malha de aterramento enterrada, de fato, né? Onde você depende da passagem de corrente através ali da superfície terrestre, né? Onde isso não é feito de forma aérea. Então, é importantíssimo você realizar essa análise quando você for começar a pensar na sua usina de solo, perfeito? Existem vários métodos de serem feitas essa análise, esse teste de resistividade do solo, mas existe um mais famoso, que geralmente é o mais usado, que a gente chama, que é essa imagem aqui à direita, que é chamado de método dos 4 pontos, né? O pessoal da área de elétrica e de engenharia certamente já ouviu falar sobre essa análise, sobre esse teste. Então, é o mais utilizado em várias áreas, não só em parques solares, em parques eólicos, né, linhas de transmissão, etc. Então, isso aqui consiste, né, a corrente de ensaio desse método aqui, ela é injetada entre os dois eletrodos externos aqui, né? Esses dois eletrodos externos, e a diferença potencial, né, a tensão, é medida entre esses dois eletrodos internos aqui. Esse é o teste mais comum, esse é o teste mais usado para medir a resistividade do solo. Perfeito? Vamos lá. Então, aqui no meio é o teste que a gente chama de pull-out, né? Ele é realizado para a gente definir a altura das estacas que a gente vai fixar, né, no solo, e a profundidade necessária dessa fixação, dessa cravação. Então, nesse teste aqui, gente, ele é simulado a forças verticais, né, nesse sentido aqui, e forças horizontais, tá? Nesse sentido aqui, porque são cargas de vento, né? E ele vai determinar a força de arrancamento dessas estacas, tá? Então, esse teste é realizado com esse fim. E esse aqui é o teste que a gente chama de SPT, perdão. Esse teste ele consiste é uma análise de reconhecimento ali do solo para medir a resistência de penetração, tá?
Isso aqui tem que ser realizado por um profissional competente, obviamente, um engenheiro civil, tá? E precisa de uma emissão de laudo, uma emissão de ART, beleza? Então, é importante falar que quando a gente pensa em usina de solo, a gente tem que ter um trabalho conjunto. O engenheiro eletricista, ele depende da competência de um engenheiro civil, em alguns momentos até de um engenheiro mecânico, para algumas outras coisas relacionadas mais à estrutura, né, de fixação dos módulos, mas é um trabalho em que você precisa de um time, você precisa de um conjunto de profissionais com competências diferentes para que o seu projeto ele tenha segurança, qualidade, desde o momento em que você pensa no terreno, no solo, tá, gente? Então, eu sei que pouca gente comenta sobre isso, mas um projeto bem feito, ele começa aqui, tá? Não adianta só você pensar no módulo, no inversor, no cabo, no quanto vai gerar, no quanto vai instalar, não adianta. Imagina que você instala uma usina de solo e daqui a um mês ela está afundando no solo. Você consegue imaginar o que você vai falar para o seu cliente final? Imagina um investimento de milhões que dentro de um mês o terreno está afundando, ou que dentro de um mês você tem estrutura que está entortando, que está quebrando, que está empenando, que está tendo corrosão. Então, assim, é muito sério. São análises que precisam ser feitas, tá? Luciano, isso aqui significa teste standard de penetration, né? Teste de penetração, exatamente. O Lance falou aqui, standard penetration. É uma análise para medir a resistência de penetração do solo, tá, Luciano? Te respondendo aqui rapidamente. Óbvio que isso aqui não é competência nossa de engenheiro eletricista, mas compete ao engenheiro civil e certamente algum engenheiro da sua confiança na hora do projeto vai realizar esses testes de forma segura, de forma com bastante competência, né? Então vamos lá, gente, seguindo aqui um pouquinho. Então a gente tem que prestar atenção principalmente nesses 3 pontos. Medir o teste de resistividade do solo e esses 2 testes aqui que vão dizer a profundidade das estacas que você tem que cravar para fixação das estruturas e dos módulos futuramente, e o teste que mede a resistência de penetração do solo. Tá? Isso aqui é diretamente ligado ao que eu acabei de falar agora, por exemplo, numa questão de afundamento. Imagina que você não faz o teste, você fixa as estacas e o solo a 1 metro de profundidade, não sei, de repente ele é um solo muito úmido, ou um solo arenoso, um solo que tem uma resistência à penetração muito baixa e que pode comprometer de forma muito grande a estrutura de fixação da sua planta. Tá, gente? Então vamos prosseguir aqui. Exatamente, Luciano, sondagem de dureza do solo. Seria a mesma coisa. Então, andando aqui um pouquinho, a gente vai começar a falar sobre as diferenças de fixação nas plantas de solo, né? Aqui no lado esquerdo, né, a gente mostra um exemplo de estrutura fixa, né, que seria uma estrutura semelhante a uma estrutura de laje, uma estrutura de telhado, né? Semelhante no sentido de ser fixa, tá, gente? Não de que seja a mesma estrutura, mas é uma estrutura que não permite que você faça rastreamento do movimento aparente, né, do Sol ao longo do dia. E aqui no lado direito é um sistema com um rastreamento solar, né, que a gente chama de tracker, ou traqueamento. Então, são 2 possibilidades que a gente tem de fixação. E qual é a melhor, né? É uma pergunta muito pertinente e, na verdade, assim, a gente costuma dizer que não tem melhor e não tem pior, né? Isso é uma análise de projeto, depende do que você quer de resultado, depende se você está numa área onde tenha um índice de HSP muito baixo, onde você necessite de ter um rastreamento solar para aumentar a performance da sua planta, ou não, ou de repente você está num local onde a latitude, né, que vai te dar referência de inclinação, ela já te beneficia de forma tão grande, onde você não tem que se preocupar, por exemplo, com rastreamento solar. Então, a definição do tipo de estrutura, se com tracker ou sem tracker,
quem determina é uma análise, obviamente, de índices de insolação e do que você espera de performance da sua planta, tá, gente? A gente sabe, só comentando, só dando uma incrementada nisso aqui um pouco, né? É importante comentar, apesar de ser algo bastante elementar, a gente sabe que ao longo do dia o movimento aparente do Sol ele vai descrevendo diferentes ângulos, né? Azimutais. E ângulos azimutais são os ângulos é, é, que você varia a orientação do seu sistema e não a inclinação. Então a gente sabe que, se a gente pegar lá, né, a gente sabe que para cada hora do dia, a gente tem isso é teórico, tá, gente? Mas é óbvio que tem algumas variaçõezinhas pequenas, mas a gente sabe que ao longo do dia, para cada uma hora, a gente tem 24 horas no dia, né? Para cada uma no dia de 24 horas, não dia só de durante o dia, que eu quero dizer. Então a gente entende que existe um deslocamento de 15 graus para cada hora, mais ou menos, né? E aí que dentro de 24 horas forma esses 360 graus, que seria uma volta completa. Então, pensando nisso e pensando em sistemas fotovoltaicos, falando dos fixos a princípio, a gente entende que se faz necessário a gente definir uma orientação em que a gente vai alcançar a maximização da geração de energia, né? A incidência solar ao longo do dia, ela varia de forma constante, né? E diretamente ligado a isso, diferentes inclinações, obviamente, vão proporcionar diferentes índices de geração de energia. A gente obtém isso através de valores latitudinais, né, dos locais, e através disso também é possível estimar essas variações e, com isso, encontrar índices de forma otimizada para definir a forma como vai ser fixada a nossa instalação do sistema fotovoltaico. Beleza, gente? Vamos prosseguindo. Aqui eu fiz um comparativo rápido. Óbvio que, se a gente for discutir a fundo, a gente poderia elencar muito mais coisas aqui, mas de forma assim direta, que você já consegue pensar rápido, quais são as vantagens e desvantagens em você trabalhar com estrutura fixa ou você trabalhar com estrutura de traqueamento, né? Rastreamento solar. Vamos lá. Vantagens de você fazer uma instalação com estrutura fixa. A gente tem a montagem simplificada, né? Isso é óbvio, né, gente? A gente não tem aqui não existe motor, não existe parte móvel para você ter que ficar fazendo manutenção, baixa manutenção, como já diz aqui, alta durabilidade, justamente por não ter partes móveis, né? Não ter desgaste daquela movimentação mecânica da estrutura, você tem uma durabilidade muito maior. E desvantagens. Se o projeto não for muito bem dimensionado, né, se as mesas, né, que são os conjuntos dos módulos ali na fixação, não for muito bem dimensionada, a gente em algum momento do dia vai ter perda por sombreamento. Óbvio que em relação ao sistema traqueado, a gente tem uma menor geração de energia, né? E geralmente para atingir a performance desejada, esperada, a gente vai ter uma relação CCCA bastante elevada, ou seja, a gente precisa superdimensionar, né? A gente precisa ter uma sobrecarga maior em relação ao sistema de tracker. Essas são as desvantagens. Falando rapidamente aqui das vantagens sobre utilizar um sistema com traqueamento. A gente tem um aumento de produção de energia, né? Porque, obviamente, a gente está seguindo o movimento aparente do Sol. E a gente fala, um ponto só de curiosidade aqui também, gente. Óbvio que isso é bastante elementar, mas é legal ser comentado. A gente sabe, a gente aprende desde lá da escola que o Sol ele não se movimenta, né? Que esse movimento é a Terra, mas para fins de conta, de cálculo, de estimativas, para a gente que trabalha com energia solar, a gente admite que o Sol ele se movimenta. Então, por isso que a gente chama de movimento aparente do Sol. Então, a gente considera que ele se desloca, obviamente, isso não é uma verdade, é uma coisa que a gente usa para tornar mais fácil o nosso entendimento, para tornar mais didático os nossos cálculos, as nossas contas. Tá? Então, segundo ponto, reduz perdas por sombreamento. Por quê?
porque, obviamente, como você está movimentando a estrutura, né, naquela determinada hora em que faria sombra numa estrutura fixa, você tem a movimentação do tracker, né, que obviamente vai deslocar essa sombra. E eu usei essa palavra aqui, suavizada, só para fazer uma diferenciação em relação ao elevado aqui na estrutura fixa. Então, a gente consegue ter uma relação CCCA suavizada, otimizada, ou seja, a gente pode usar uma sobrecarga menor justamente porque a gente está seguindo o movimento aparente do Sol, ou seja, a gente está fazendo com que aquele nosso momento de pico, né, de horas de Sol pleno, pico, ele seja maior. A gente está expandindo a nossa geração no momento de pico do sistema, ficando mais tempo trabalhando de forma plena. Ou seja, isso faz com que a gente reduza essa relação aqui de sobredimensionamento, beleza? Falando então das desvantagens do rastreamento solar. Montagem complexa, né? A gente precisa de uma mão de obra especializada, então talvez a mão de obra que monte uma estrutura fixa não tenha conhecimento para montar uma estrutura de tracker. Então, precisaria de um treinamento, de uma especialização, ou seja, é bem provável que a mão de obra aqui seja uma mão de obra mais cara, porque é uma mão de obra mais fina, digamos assim, né? Segundo ponto aqui, manutenção periódica, tá? E periódica, que eu digo, obviamente que no sistema fixo a gente também tem manutenções periódicas, mas o tempo, né, o espaçamento de tempo entre manutenções aqui no sistema com tracker é obviamente bem menor do que o espaçamento de manutenções que você tem numa estrutura fixa, tá, gente? E o terceiro ponto, sem dúvida, é o custo mais elevado. Um sistema com rastreamento solar, ele é um sistema mais caro do que um sistema de estrutura fixa, tá? Lógico, gente, aqui a gente tem motor, a gente tem as engrenagens ali, ou seja, tem o cabeamento do motor, então é uma estrutura que, sem sombra de dúvidas, ela tem um custo mais elevado, porque tem outros componentes que na estrutura fixa a gente, a gente não considera, beleza? Então vamos prosseguindo aqui. Tá claro até aqui, gente? Tá legal? Obviamente que a gente poderia estar discutindo aqui, a gente chegaria à conclusão de que existem outros pontos que a gente pode comentar, mas esses são os pontos principais que devem e precisam ser analisados na hora de uma tomada de decisão, quando você vai negociar com o seu cliente, quando você vai entender a expectativa do cliente, tá, gente? Esse é um ponto, inclusive, muito importante. A gente está pensando, abrindo um parênteses aqui rapidinho, a gente está pensando aqui em desenvolver um treinamento depois desse, né? Não sei se vai ser imediatamente após esse, mas onde a gente fala de práticas de venda, de formas de você convencer o seu cliente a fechar negócio, a você conseguir entender que você está oferecendo para ele não é um produto simples acabado, mas na verdade é uma coisa que agrega muito valor. Então, às vezes é interessante você fazer com que o seu cliente entenda o que ele está comprando. Ele está comprando uma solução, não comprando um simples produto. Então, esses pontos são legais serem analisados para na hora de tomar as decisões, porque isso aqui interfere diretamente no seu payback, no tempo de retorno do seu investimento, tá, gente? Então, vamos lá. Prosseguindo aqui. Aqui tem um exemplo. Vou até pedir o Anderson para comentar um pouquinho. Esse aqui é um exemplo de uma estrutura fixa, tá, gente? Ela tem esse ajuste aqui, mas isso aqui não é tracker, tá, gente? Não é traqueamento. Isso aqui é para você ajustar a inclinação da sua estrutura fixa, perfeito? Então, Anderson, você quer comentar rapidamente para a gente aqui? Eu ia, só antes da gente entrar nesse slide, só comentar aqui que o Raimundo e o Gustavo acrescentaram no slide anterior falando sobre a necessidade de mais área também, para colocar outras partes da estrutura, como o Gustavo mencionou a bateria do motor, sistemas de mancais e outras coisas do tipo. E tem um comentário também do Edgar perguntando se existe algum cálculo com relação a qual percentual de aumento de produção, aumento de efetividade com o uso do tracker. Existe.
Obrigado pelos acréscimos aí, pelos comentários. Sem dúvida, quando a gente fala de track, a gente precisa de uma área muito maior, tá, gente? E só para vocês terem uma noção de grandeza, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Imagina uma usina de 1 mega de potência instalada. A gente calcula por alto que para cada 1 mega de usina de solo instalada, a gente vai demandar 10 mil metros quadrados de solo, tá? Então, para vocês terem uma noção de grandeza, uma mesma usina com a mesma potência instalada, né, mudando somente de estrutura fixa para estrutura de rastreamento, a gente tem um aumento de 100% da área. Ou seja, se eu tenho 10 mil metros quadrados para uma estrutura de 1 mega com estrutura fixa, né, eu precisaria de 20 mil metros quadrados com uma estrutura com rastreamento solar da mesma potência instalada, tá, gente? Então, muito pertinente o comentário. A gente precisaria, sim, demandar de um espaço muito maior para uma instalação de sistema de rastreamento solar. O Edgar aqui também perguntou sobre a porcentagem. Então, como é que isso é estimado? Lá na frente, a gente vai comentar que existem estruturas de rastreamento com um eixo e estrutura de rastreamento com 2 eixos, tá? De tracker. O que isso significa? Obviamente é mais caro com 2 eixos, porque ela tem uma funcionalidade diferente da de um eixo. Da de um eixo, na verdade, você vai ter que definir se você quer que ele varie ou a orientação ou a inclinação. Na estrutura de 2 eixos, ele varia as duas coisas, tá? Então, é mais complexo e a gente estima que uma estrutura de rastreamento solar com um eixo tem um aumento de produtividade de mais ou menos 25%, um ganho de geração de energia. E com 2 eixos, ela pode chegar até 30%, 35% de maior produtividade da sua planta. Perfeito, gente? Beleza, vamos prosseguir aqui. Pode comentar, Anderson, por gentileza? Eu ia só comentar, fazer alguns comentários sobre esse assunto. Primeiro, sobre as questões da estrutura de fixação que a Win tem no estoque hoje. Nós trabalhamos com estruturas de solo e, por definição, como a gente distribui geradores fotovoltaicos, a gente precisa ter esse tipo de solução em casa, dentro do estoque, para poder disponibilizar para os nossos clientes o mais rápido possível. Só que isso gera alguns contratempos. Por exemplo, a gente precisa definir um padrão de estrutura de fixação para que seja mais fácil de lidar com isso num cenário de distribuição. Por exemplo, eu não tenho como ter essa estrutura da foto, ela é uma estrutura para fixação de 4 módulos. Eu não teria como ter estruturas de fixação para fixação de 4, 5, 8, 10, 15, 16, 20 módulos dentro do estoque, porque isso limitaria muito o número de giradores que poderia fazer com essas estruturas e tornaria o manejo disso muito complexo. Então, hoje, a gente tem, por padrão, estruturas para fixação de solo de 4 módulos, ou seja, são mesas, painéis, né, conjuntos de módulos de 4 da Romagnolia. E são exatamente como a foto está mostrando. São 2 tesouras, os perfis de 4 metros e 20, 4 metros e 12, na verdade, e o resto da miscelânea para fixar os módulos em cima. Isso leva para a gente para um cenário em que é muito importante quando nós, como distribuidores, temos a oportunidade de participar do teu projeto dentro de estruturas de solo. Porque, logicamente, quando a gente está falando de uma usina que tem, não sei, 100, 200, 300, 400 módulos fixados, é muito mais vantajoso financeiramente falando quando a gente consegue fazer um orçamento e passar para você mesas maiores ou mais adequadas ao teu projeto do que passar uma metragem padrão de uma mesa de 4 módulos e você acaba comprando um número muito maior de estruturas ou, enfim, acaba sendo financeiramente não é tão vantajoso quanto se a gente faz um projeto que é adequado à tua necessidade dentro da usina. Só que para isso acontecer, a gente tem que participar mesmo do projeto. Tipo, não adianta, sei lá, eu tenho que apresentar a minha proposta hoje para o cliente de tarde, e aí 11 da noite, 11 da manhã, você me liga e fala, Anderson, me passa aqui um preço para daqui a meia hora. Mas é importante mencionar isso, porque tipo, isso pode significar uma melhora no custo-benefício da tua usina, pode significar que você vai apresentar algo de mais qualidade para o teu cliente, sabe?
É isso, eu queria comentar só isso. Tem mais uns detalhes sobre peso desse tipo de estrutura. Não sei se você acha relevante, mas acho que a gente pode falar depois, se alguém tivesse questionamento. Acho que pode seguir, realmente. Sim, sim, beleza. É, Só um comentário aqui, eu ouvi aqui alguém comentando que não está me ouvindo. Não sei se é a configuração do som dele. Vocês estão me ouvindo, gente, perfeitamente? Acredito que está todo mundo ouvindo, né? Eu vi um comentário aqui do Thomas dizendo que Não sei se é só com não. ele. Eu acho que ele tá me ouvindo, mas não tá te ouvindo. Eu só não consigo entender o porquê. Beleza, gente. Se puderem me dar só um ok aí, tá? Se tá todo mundo ouvindo. Beleza, tá normal, né? Tá ótimo. Então, beleza. Vamos prosseguir aqui. Então, gente, essa estrutura que nós temos disponíveis, tá? Então, caso você já tenha alguma necessidade, a gente pode trabalhar em cima dela com vocês. Seguindo aqui na apresentação, ainda falando dos sistemas de montagem e fixação, vamos conversar um pouquinho aqui sobre espaçamento e sombreamento, né? Que é um cálculo que, às vezes, dependendo da situação, ele pode se tornar complexo. E existem várias maneiras diferentes da gente determinar sombreamento. Óbvio que existem até software, né, que a gente consegue inserir dados e ele já mostra um relatório de sombreamento, perdas por sombreamento, espaçamento necessário entre fileiras, né? Mas eu tenho um pensamento que nós que somos da engenharia, que somos técnicos, a gente tem que saber o que o software está fazendo. Então não adianta você só inserir informação, simular projetos e não entender o que o software está fazendo, senão você não consegue desenvolver um senso crítico da informação que ele está te dando, tá? Então é importante você entender. Então, falando um pouquinho aqui sobre isso, existem várias soluções, tá, gente, para a gente entender como é feito esses cálculos. Eu botei esse aqui em cima, vocês estão vendo aqui só como exemplo, mas ele não é muito utilizado em usinas de soja, só para vocês entenderem que existe formas de você estimar isso mais rápido, tá? Óbvio que é estimativa, tá, gente? Porque essa conta aqui, ela considera que o sombreamento ele é uniforme, tá? O que significa ser uniforme? Por exemplo, você sabe como é que vai ser sempre o sombreamento de uma fileira de módulo ou de um prédio numa estrutura, mas, por exemplo, o sombreamento de uma árvore, um sombreamento de alguma coisa que é transitório, não é um sombreamento uniforme, né? Ou seja, tem pontos que são sombreados, tem pontos que não são sombreados, tem pontos que o sombreamento é maior ou pontos que é menor, então não é um sombreamento uniforme. Então isso aqui serve só como estimativa, porque é um gráfico que relaciona o fator de espaçamento relacionado à latitude em graus do local da sua instalação, tá? Aqui, na verdade, a gente tem que conhecer, a gente deve conhecer para estimar o percurso solar do local da instalação do sistema, e ter essa informação, a gente vai projetar o layout do arranjo, né? Em alguns casos, isso vai ser diferente, vai escolher entre arrumação em paisagem, arrumação em retrato, que faz toda a diferença, obviamente, desculpa, nesses índices de perdas por sombreamento. Né? Quando você faz uma instalação em retrato, o sombreamento que vai ser gerado para trás do módulo é muito maior do que o sombreamento de uma instalação em paisagem, por exemplo. Né? Então a gente precisa usar um espaçamento maior. E isso, obviamente, se não for levado em consideração, pode comprometer de forma grave a geração do módulo de forma parcial ou completa, né? Dependendo da tecnologia de módulo que você está usando. Se você está usando o módulo full cell, por exemplo, você perder se a fileira da frente começar a sombrear um pedacinho somente do módulo, já era. Você perdeu o módulo inteiro, perdeu a string inteira e, obviamente, isso vai comprometer no final do mês a geração do seu sistema. Quando você fala de módulo half cell, obviamente a perda ela tende a ser menor, né? Porque você tem aquela divisão elétrica no módulo ali, né? De parte de baixo e parte de cima, onde o sombreamento na beira do módulo ali comprometeria só a metade da geração do seu módulo, tá? Mas deve ser levado em consideração. Então, só para explicar para vocês o que é e o que considera isso aqui, então, na verdade, aqui, esse D de distância mínima a ser mantida, né?
entre o gerador, que é o módulo, gerador que eu digo aqui, onde você, o receptor, né, da iluminação, da radiação, e o obstáculo, né? Então é a distância mínima entre o módulo e o obstáculo que faz a sombra. Esse FE aqui é um fator, tá, gente? Fator de espaçamento que é obtido aqui justamente por essa curva, dessa figura aqui. Essa primeira altura é a altura do obstáculo e essa segunda altura é a altura de instalação do gerador. Então, uma altura menos a outra, vezes o fator de espaçamento, né? Que é determinado pela latitude do local, você vai encontrar um espaçamento em metros aqui mínimo para você manter do seu obstáculo, do seu sombreamento. Beleza. Mas para a gente, falando de solo, o mais interessante, o mais assertivo é a gente utilizar esse cálculo aqui de baixo que leva em consideração alguns outros detalhes, tá? Levando, o ponto importante, tá, gente? Essa forma de cálculo aqui é só uma estimativa simples, conservadora, tá? Como eu falei, a gente subentende-se nesse cálculo aqui que o obstáculo ele cobre por igual todo o gerador, tá? De forma homogênea de sombreamento. E quando a gente vem para essa segunda possível solução e fórmula de calcular aqui, a gente está levando em consideração algumas outras coisas, tá? Essa altura aqui que a gente vai encontrar, que a gente está determinando, é a altura de inclinação dos módulos, tá, gente? Ou seja, uma fileira em relação à outra, ela torna-se obstáculo, concorda? Então, essa altura que a gente está medindo é essa altura aqui, tá, gente? Que vai determinar o quanto o meu módulo ele precisa ser inclinado para fazer sombra ou não na fileira de trás aqui da minha instalação, tá? E essa distância, gente, entre a fixação da fileira e a outra fixação da fileira, a gente chama de pitch, tá? Aqui na figura, ó, a gente tá bem mais claro aqui, tá vendo? Esse poste aqui, né? Esse monoposte de fixação e esse monoposte aqui, e essa distância entre eles, a gente chama de pitch. Tá? Então, se você vê alguém aí comentando, falando, precisei de um pitch de 8 metros, precisei de um pitch de 6 metros naquela instalação. Você sabe que ele está falando da distância, não é essa distância aqui, tá, gente? Não é essa, ó. Essa distância aqui é do ângulo de incidência do Sol. Não estou falando dessa distância quando eu falo de pitch. Estou falando da distância entre as fixações da fileira. Beleza? Ok. Então, esse L aqui é o comprimento do módulo, né, fotovoltaico, e comprimento essa é a base dele aqui, né? Aí vai mudar se ele tiver em paisagem ou retrato. Se ele tiver em retrato, a gente está falando aqui de um comprimento aproximado de 2 metros. E se ele tiver em paisagem, a gente está falando de um comprimento aproximado de 1 metro. Faz toda a diferença, obviamente. Esse seno de alfa aqui seria o ângulo de inclinação dos módulos, é esse ângulo aqui. Então, é o comprimento do módulo vezes esse ângulo, né, que vai determinar a distância que eu preciso ter de uma fileira para outra, tá? Essa distância é a distância de afastamento, como eu já falei, entre as fileiras, e esse ângulo aqui, a gente chama de tangente, né? Essa tangente aqui de beta é o ângulo correspondente à altura solar. Então, conforme o Sol for descrevendo aqui esse movimento aparente, como a gente falou, o valor desse ângulo muda, né? Porque você vai mudar o ângulo de elevação do Sol. Então, isso determina o quanto de. Gente, essa distância é mínima, tá? Obviamente. Você pode usar, você não tem que usar necessariamente a mínima se você tiver com receio de ainda assim ter algum tipo de sombreamento. Você pode perfeitamente instalar com uma distância, com uma folga dessa distância mínima, para que você não comprometa, de repente, em algum momento, se seu cálculo não tiver sido muito, muito exato ou muito assertivo, você dá um distanciamento um pouco maior do que o mínimo, tá, gente? Isso é sensibilidade do projetista. Perfeito? Então, assim, só para a gente fechar esse entendimento. Quando a gente pensa
na estrutura a ser utilizada para definir a estrutura a ser utilizada no nosso projeto, vocês conseguem ver que só até aqui, né? A gente já falou de coisa dessa e a gente nem falou nada sobre geração da planta ainda. Então, assim, estrutura, usinas de solo é um assunto complexo, um assunto de detalhes que precisam ser levados em consideração na hora de você projetar. Então, para quem imaginou que é mais simples que projetar em telhado, estava enganado. É bem mais complexo, exige muito mais atenção, muito mais detalhe na hora de você projetar a sua usina, tá, gente? Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse ponto, vai mandando aí. Eu vou prosseguindo aqui, tá bom, gente? Então, ainda falando um pouco sobre a parte fixa, né, a parte física da instalação, existem softwares que vão te ajudar na hora de você determinar o layout, né, da sua planta, baseado na geometria local do terreno. Dificilmente você vai ter um terreno direitinho, né, gente? Quadrado, bonitinho, onde você vai conseguir fazer fileiras exatamente iguais, onde você não vai ter problema com a topografia do terreno, e que você não tenha, de repente, até mesmo que fazer o levantamento topográfico e fazer uma terraplanagem antes de você instalar sua usina. Existem vários exemplos de usinas, se vocês pesquisarem na internet, que são extremamente desafiadoras na hora de se implementar, porque o terreno ele tem várias elevações ao longo dele, né? Então, imagina como é que se torna complexo quando você tem um terreno que ele não é linear, um terreno que não é exatamente plano, e você tem que calcular índices diferentes para cada parte da sua instalação da planta. Você tem que calcular mesas, né, diferentes, tamanhos diferentes, quantidade de módulos diferentes. Então você vai ter uma carga ali no solo diferente, um peso diferente. Enfim, se torna mais complexo à medida que o terreno ele também é mais complexo. Então é importante a gente analisar o terreno, a geometria do terreno para a gente entender a forma como a gente vai conseguir dispor as nossas mesas, a nossa arrumação. Um outro ponto, quando você projeta isso aqui, por que é importante a participação de um engenheiro civil, gente? A gente está falando aqui que a gente vai precisar determinar, por exemplo, imagina num temporal, numa chuva, o que me garante que esse terreno não alaga? O que me garante que eu não vou ficar com um palmo d'água para cima da minha estrutura? Até que ponto isso pode comprometer a durabilidade, a vida útil da minha estrutura usada ali? Sabe, assim, quando que eu determino se uma estrutura ela tem que ser de alumínio, se ela tem que ser de aço, se esse aço precisa ser galvanizado? Então, assim, gente, são vários detalhes, tá? Se esse terreno aqui ele é perto de uma área que tem um índice de salinidade elevado, enfim, maresia, são muitos pontos de atenção que a gente precisa, e eu vou comentar sobre alguns pontos de atenção que a gente precisa tomar, mas assim, é importante rodar isso aqui no software, é importante analisar a geometria do terreno, é importante pensar no layout, tá? Aonde você vai colocar, por exemplo, os seus inversores, aonde você vai colocar o transformador, se você vai conseguir encontrar um ponto geometricamente ali, né, no centro da sua instalação. Enfim, gente, para você conseguir tornar de forma, digamos que linear, né, a sua perda, por exemplo, no cabeamento. Enfim, uma série de detalhes que a gente vai comentar um pouco mais com calma aqui em outros slides mais na frente, mas já para indicar a vocês que é extremamente importante a gente pensar no projeto antes de começar a executar a instalação de uma planta. Existe um dado legal, curioso, né? Que a gente fala sobre. Eu não me lembro exatamente se são os japoneses, mas acho que sim. A gente fala que os japoneses eles levam 80% do tempo projetando, planejando e 20% do tempo executando e executando com excelência. Então, assim, a gente precisa ter essa cultura de planejar, projetar e não perder tempo com surpresas indesejadas na hora da execução porque não houve um bom projeto. Beleza, gente? Então, prosseguindo,
Aqui são só exemplos, tá? Eu mostro aqui 2 exemplos do que a gente já falou. Aqui são mesas com um único módulo, né, na mesa, na estrutura, e aqui são mesas fixas com fileiras de 2 módulos, tá? O que que isso aqui tende, por exemplo, o que que impacta, por exemplo, eu usar uma mesa assim com 2 módulos em cima do outro e uma mesa aqui de um módulo? Você entende que a sombra que você projeta quando você tem esse comprimento aqui sendo o dobro desse é bem maior na fileira traseira? Vocês conseguem enxergar isso? Né? Se eu tenho um módulo aqui que é uma mesa que essa altura tem 4 metros, que sombra que uma altura dessa de 4 metros vai projetar na fileira de trás dos módulos? Vocês entendem que ela vai ser o dobro da sombra que é projetada nesse? Então, assim, são coisas que precisam ser muito bem pensadas na hora de você definir, tomar uma decisão de qual será a melhor maneira de executar o seu projeto. Aqui é um exemplo com um rastreador de um eixo, como eu falei, e aqui com rastreamento de 2 eixos, tá? Essa mesa aqui, gente, ela varia a inclinação aqui, tá? Ela varia a inclinação nesse sentido aqui, ó, e varia a direção, a orientação nesse sentido aqui, ó. Por isso 2 eixos. Aqui, do jeito que está aqui, com esse eixo aqui, ele está variando só a inclinação. Mas poderia, não é muito usual, mas poderia ser uma mesa que variasse somente a rotação. Tá, gente? Então, é só um exemplo mostrando aqui um pouco de tudo que a gente falou. Agora, aqui a gente vai entrar num ponto de atenção que são cuidados que a gente precisa ter, tá? Pontos de atenção com a parte de montagem e fixação da estrutura. Eu selecionei 3 aqui, gente, que eu acredito serem as mais críticas, mas existem, obviamente, outros pontos de atenção. Quando a gente pensa na estrutura que vai ser utilizada para suportar os módulos, um sistema fotovoltaico, a gente inicialmente pensa sempre na resistência mecânica daquela estrutura, né? O sistema, quando instalado, ele está sujeito a uma série de solicitações mecânicas, né? E a gente divide isso em solicitações estáticas e dinâmicas. Essas forças, elas, ao longo do tempo, né, elas vão gerando tensões, e não tensão no sentido de eletricidade, tá? Tensão no sentido de carga, sentido de tensionar. Então, ela gera tensões, gera deformações, que, se ultrapassar dos limites do material, né, geralmente alumínio ou aço, pode resultar em falha grave da estrutura e até acidente, tá? Então, o engenheiro, a gente deve, engenheiro ou projetista, né, técnico, a gente deve sempre calcular quais são essas forças que vão atuar no sistema, a fim de selecionar a dimensão e os materiais adequados para essa estrutura. Então, as principais forças que a gente considera, né, presentes ali no nosso sistema, falando um pouco sobre as estáticas, né, é principalmente o peso do próprio módulo e da estrutura de fixação, e que são as coisas mais críticas, obviamente. Aqui no Brasil a gente não tem outro tipo de carga, né? Que, por exemplo, a gente tem lugares que nevam. Lugar que neva acumula neve, obviamente, dos módulos, então é uma força que deve ser considerada em projeto também. A gente não tem esse tipo de ocorrência aqui. E as forças dinâmicas basicamente o vento, né? Só que o vento, ele é complexo porque o vento, ele muda constantemente de velocidade, ele muda de direção. Então, assim, por isso é importante os testes, né, que a gente falou lá no começo, de arrancamento da estaca, por exemplo, que ele vai entender até que velocidade de vento existe naquela área ali e que velocidade de vento a estrutura, carga de vento, né, a nossa estrutura suporta, né? Então, para resumir, o nosso sistema ele precisa ter uma resistência mecânica para essas diferentes solicitações. Então, falando um pouco aqui, a princípio, sobre corrosão galvânica, né, gente? O que é uma corrosão galvânica? Tem essa foto aqui de exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo de corrosão galvânica. Isso é o resultado de uma reação
de uma reação eletroquímica, né? E basicamente, assim, para acontecer esse tipo de coisa aqui, a gente precisa ter, no mínimo, quatro pontos, 3 ou 4 pontos ali, né? Que a gente precisa que tenha, ao mesmo tempo, atuando na estrutura, um material que é anodo, um que é catodo, um eletrônido ali, né? E um meio, um caminho condutivo entre as duas partes, entre os dois metais. É preciso existir um contato, igual a gente vê que existe aqui, né? Entre a arruela, a porca, o parafuso e a estrutura. Ou seja, eles estão em contato. Provavelmente aqui são materiais que não são iguais ou que tem uma distância aqui, tá vendo? De, de, de ser mais nobre ou menos nobre, né? De ser anodo ou catodo, que tem uma distância grande. Quanto maior essa distância aqui dos materiais, maior a possibilidade de isso ocorrer, tá, gente? E a gente sabe que em sistemas solares a gente costuma usar aço inox, cobre, alumínio, enfim, uma série de metais diferentes. E nesse tipo de situação, o que ocorre é que o material menos nobre ele passa por um processo de corrosão em relação ao material mais nobre. Então, assim, um material ele é o que corrói e o outro é o que é corroído, tá, gente? Então, para minimizar esse tipo de coisa aqui, a gente usa metais que são similares, né? Ou que tem potenciais galvânicos, né? Próximos, para evitar esse tipo de reação. Tá? O segundo ponto aqui, que é a falha por fadiga. O que seria a falha por fadiga? Essa aqui é uma foto ilustrativa, né, do que ocorre. Por exemplo, isso aqui é de metal, e a fadiga ela começa a ocorrer nesse ponto aqui, nesse primeiro ponto, tá, gente? Então, assim, é um processo progressivo, ele não acontece de uma hora para outra, ó, por isso que é fadiga, né? A fadiga, ele chega em um ponto de fadiga, então é um processo que talvez seja longo ou curto, não dá para a gente estimar o tempo, mas é um processo progressivo. Na verdade, ele modifica de forma permanente as estruturas. Isso ocorre, né, no material que ele está submetido a condições que produzam aquelas tensões que eu comentei, né, o tensionamento do material e deformações cíclicas, ou seja, uma coisa que vem acontecendo, ela tem ciclos que, que são, obviamente, rotineiros e que vai culminar numa falha, em algum momento, numa falha por fadiga, tá? Isso pode gerar somente uma trinca, né? Ou pode, depois de algum tempo, gerar o que a gente chama de uma fratura, ele chama aqui de ruptura, né? Ruptura catastrófica. Isso aqui nada mais é do que quebrar, tá, gente? Quebrar de uma hora para outra e chegar no momento que ele não suporta essa deformação, ele quebra, o material, e quebra mesmo, tá, gente? Eu já vi isso, não vi no momento, né, acontecendo, mas já vi depois de ter acontecido e é feio. É feio porque você pode comprometer boa parte da sua, da sua estrutura, da sua instalação. Então, assim, para a gente fechar o entendimento, né, esse fenômeno ocorre quando existe a falha daquela estrutura devido a essas deformações cíclicas, né, de maneira repetitiva material, até chegar a essa ruptura que quebra o material, enfim. Para os materiais que são mais comuns, né? Desculpa, gente. Deixa eu beber um líquido aqui rapidinho. Os materiais que a gente usa em sistemas fotovoltaicos, a fadiga ela é um problema mais sério, quando a gente precisa dar mais atenção nas estruturas de alumínio. Isso quando a gente compara com as estruturas de aço, tá? Então ficou claro, gente, o que seria aqui uma falha por fadiga? O terceiro ponto aqui também, que é bastante comum, é o ponto de dilatação térmica, que a gente fala aqui nesse exemplo dessa figura aqui embaixo. Né? O material de forma normal, né? Sem estar dilatado, ele tem um comprimento X aqui, e quando ele passa por um processo de dilatação térmica, ele tem essa variação no comprimento dele.
Essa dilatação térmica é essa variação, né, conforme está mostrando aqui, que ocorre na dimensão do corpo quando ele é submetido a uma variação de temperatura. Isso pode ser de forma linear, de forma superficial e de forma volumétrica, né? A gente viu isso aqui na escola, né, gente? Então, para quem acha que as coisas da escola não serviriam para a vida, tá aí um bom exemplo de que serve, que a gente precisa prestar atenção lá naquelas aulas de física na escola, né? Então, assim, é importante a gente observar o coeficiente de dilatação térmica do metal aplicado na estrutura e considerar principalmente, gente, o espaçamento entre a estrutura de fixação e a construção, onde ela vai estar fixada, né, em estruturas, por exemplo, que são concretadas, que usam sapata. A gente precisa considerar o coeficiente de dilatação térmica desses materiais, porque possivelmente possuem um coeficiente diferente e que, se não forem levados em consideração, pode gerar também trinca, pode gerar falha por fadiga do material. Então, esses 3 pontos são os mais críticos. Obviamente, existem outros, mas a gente levaria uma vida inteira aqui comentando. Tá, gente? Então, prosseguindo aqui. Então, a gente fechou lá mais ou menos as considerações sobre estruturas de fixação e vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre combiner box, string box, proteções CC. Eu não vou me ater, tá, gente, a proteções, porque a gente falou disso em outro webinar, então, para quem tem dúvida e quer entender um pouco mais sobre proteções, basta um webinar que a gente na semana passada, a gente fala de forma detalhada sobre as principais proteções que a gente precisa considerar. Então, na verdade, aqui eu vou falar sobre string box e combiner box de forma um pouco mais superficial, mas ainda assim importante, só para a gente entender a aplicação dela dentro de uma planta, uma usina de solo. Então, assim, uma combiner box, qual a diferença? Por que combiner box, string box? Existem pessoas que usam o mesmo nome para a mesma coisa, tá, gente? Mas, assim, a gente pode admitir que quando a gente fala de combiner box, a gente está falando digamos, entre aspas, que é uma string box de maior capacidade. String box com mais números de canais, com algumas funcionalidades de monitoramento e segurança diferentes um pouco de uma string box simples, comum, mas que é opcional, isso aqui não é obrigatório ter na planta, mas o que vai determinar se você vai precisar ter uma combiner box ou não, geralmente essa decisão está na escolha do inversor, tá, gente? Mas é muito usual isso, a combiner box numa instalação de usinas de solo, tá? Essas combiner box, elas podem ser com monitoramento ou sem monitoramento. Geralmente, quando tem monitoramento, esse monitoramento permite identificar a curva característica, a curva de corrente de tensão para cada uma das strings, aqui instaladas na sua planta. E isso, gente, isso é diretamente relacionado à redução do tempo de diagnóstico de falhas da planta. Imagina uma instalação com 5.000 módulos. Você sabe que não está performando da maneira como tem que performar. Óbvio que você vai ter um monitoramento lá que você vai conseguir enxergar depois, mas a Combiner ela vai reduzir de forma significativa o tempo de operação e manutenção da sua planta, justamente se ela tiver monitoramento, tá? Geralmente as conexões são feitas por barramento, não sei se aqui está claro, né? Existem barramentos aqui do lado positivo e existe um barramento aqui do lado negativo, interligando todas as conexões que chegam aqui das strings. Aqui são os porta-fusíveis, com fusíveis, então eles passam pelos fusíveis e são ligados aqui a um barramento. Existe também uma opção que é muito falha, tá falhando a voz, eu comentou aqui. Gente, tá legal o som aí? Vocês estão ouvindo bem? Momento falhou, mas voltou depois. Não sei se... Falhou em que momento? Eu falo de novo, não tem problema. Quando você está começando a falar sobre a Combine Box. Tá falhando ainda? Mas agora, nesse instante, não. Mas... Faz o seguinte, Amanda, tenta, tipo, volta no início desse slide da Combiner Box e tenta, tipo, tira o teu vídeo, talvez. E aí, tipo, vai ficar, talvez fique um pouco melhor.
Pode ser, vamos ver aqui. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá legal aí o som? Um Sim, feedback está aqui, por conseguindo favor, te para a gente ouvir. continuar. Beleza, Beleza, está vamos lá. ouvindo. Está ouvindo. Vou deixar aqui o vídeo fechado, tá, gente? Para melhorar aqui a conexão e a gente vai prosseguir. Então, como eu vinha falando, né, a Combiner Box, apesar de não ser um componente obrigatório, é um componente que ele nos auxilia no monitoramento da nossa planta, auxilia na redução de perdas, né, por queda de tensão, por exemplo, nos cabos, auxilia na diminuição do tempo de diagnóstico de falha, uma série de funcionalidades e que nos mostra que é positiva a utilização da Combiner Box na instalação. Então, aqui nesse diagrama de exemplo, a gente está vendo que a gente está recebendo as strings, né, dos módulos, estão sendo conectadas a uma Combiner Box e que daqui da Combiner Box ela vai para o inversor. Perfeito? Então é isso. A gente pode usar Combiner Box e String Box, as duas coisas, ou seria redundância utilizar as duas? Depende de como você está projetando a sua linha. É comum ser utilizado as duas coisas. A Combiner Box de forma mais próxima e distribuída nos arranjos, mais próxima dos arranjos, e a String Box mais próxima ao inversor. Tá? Então, é comum sim ser, ser utilizada a Combine Box e String Box dentro da instalação, dentro da planta. Então, prosseguindo aqui, eu vou dar dois exemplos aqui diferentes de inversor, gente, e a gente vai alguns comentários aqui que são bastante pertinentes. Por exemplo, isso aqui é um inversor da Solis de 125 kW. Como vocês podem ver, é um inversor que possui uma única MPPT com 20 entradas D6. Beleza? Tem uma eficiência máxima acima de 99%, proteções dentro do inversor, do lado de corrente contínua e alternada. Ele monitora a curva de corrente, a curva característica das strings, e ele tem uma tensão de tensão CA de operação, de conexão à rede, de 600 volts. Beleza? Então, falando um pouco, rapidamente aqui, né? Normalmente o inversor que possui uma única MPPT, ele precisa ser associado a essas combiner box para que tenha um alto rendimento assegurado, tá, gente? Então, é mais comum você ver layout que quando o inversor ele é de uma única MPPT, ele tenha mais combiner box distribuídas ao longo da planta. E quando a gente passa por uma segunda situação aqui, por exemplo, de um inversor onde ele possui múltiplas MPPTs, ele vai ter, de repente, talvez não tenha tantas combiner box espalhadas na planta, mas ele ainda assim vai ter algumas outras formas de você chegar de forma segura. MPPT, para quem está perguntando aqui no chat, significa, em inglês, Maximum Power Point Tracker. Né? Na verdade, trazendo para o nosso bom português, é o segmento do ponto de máxima potência de geração ali da string. Tá, gente? E aí, na verdade, o MPPT ele busca otimizar o ponto de geração ali da nossa planta, da nossa string, beleza? Aqui de ele ele busca trabalhar como se fosse um inversor central, tá, gente? Então, assim, só que, porém, otimizando os pontos que eram críticos no central. Adequação do efeito de temperatura. O que significa? Significa que o inversor ele mais assim de classificar. Quando eu falo de classificar, eu estou me referindo de potência com aumento de temperatura. Tá? Então, se você analisar um datasheet, né, você vai ver que o inversor ele tem pontos máximos de geração de acordo com
a temperatura dele. Tá? Então, por exemplo, geralmente esses investidores que são de uma MPT, eles só começam a classificar acima e já os investidores em múltiplos MPTs, eles geralmente começam a classificar acima de 30 graus de temperatura, beleza? Outro ponto relacionado ao investidor de uma única MPPT é que geralmente eles possuem maior capacidade de sobrecarregamento, tá? Então, é um outro ponto, costuma ser um equipamento um pouco mais robusto do que o de múltiplas MPPTs. E sobre o de múltiplos MPPTs, ele, por ter múltiplos MPPTs, a gente, obviamente, que subentende que ele otimiza a planta de forma geral, né, por ter mais pontos de otimização. Ou seja, ele vai estar sempre deslocando o ponto de máxima potência de operação a cada momento do dia, aumentando o rendimento do inversor na busca dessa máxima eficiência possível. Tá? Quando a planta ela é muito grande, gente, a gente pode entender que a gente tem pontos de máxima eficiência diferentes dentro da mesma planta. E o inversor ele tem muito fazer MPPs auxilia, obviamente, a busca dessa máxima eficiência em cada ponto. Tá? E isso uma discussão no sentido de qual inversor é melhor para você utilizar numa usina de solo. E, gente, a resposta para isso é que não tem essa de inversor melhor ou pior. Isso é uma definição de projeto, é uma definição de o que você espera na sua planta. Equipamentos com características diferentes não quer dizer necessariamente que um seja melhor que o outro, gente. Significa que ele tem a sua aplicabilidade para cada projeto, entende? Então, pode ser que para você, no seu projeto, o inversor com uma única MPPT e 20 entradas seja muito melhor do que o inversor com múltiplas MPPTs, tá? Com 28 entradas, né, e 14 MPPTs, por exemplo. Ou não. Ou pode ser que para você, um inversor que tenha múltiplas MPTs faz muito mais sentido, tá? E isso aí poderia levar a gente para um caminho de discussão relacionado à capacidade de oversizing do equipamento. Essa é uma discussão que a gente já comentou sobre isso em outros webinários. Sugiro que vocês assistam webinar sobre inversores também. Mas isso aqui é definição de projeto, tá, gente? Para cada tipo de projeto, você vai ter uma aplicação que o seu inversor vai ser melhor ou pior. Perfeito? Beleza. Romano, deixa eu só mencionar um negócio aqui. Não, só porque a gente colocou esses dois inversores como exemplos, né? Um modelo de 125 kW, outro modelo de 250, mas eles estão muito longe de serem os únicos inversores que a gente pode utilizar para esse tipo de usina. Então, tipo, a gente tem dentro do nosso portfólio, né? A gente está trabalhando hoje com Solis, com Fronis, então a gente tem um modelo bem interessante, 75 kW com 9 MPPTs, se encaixar mais ou menos nessa categoria de múltiplos MPPTs, né? São 18 entradas, 9 MPPTs, a gente tem isso no estoque com 380 volts, ou seja, ele é um pouco mais... Você vai ter uma demanda menor em relação ao transformador. Tem clientes que acabam fazendo cotações conosco utilizando vários inversores. A gente tem tanto a versão normal como a light também, que pode ser usada quando você combina vários utilizando o mesmo monitoramento. Então, existem inúmeras propostas diferentes que você pode fazer, inúmeras combinações diferentes que você pode fazer em relação a essa questão de inversores. Esses dois foram apenas exemplos que a gente elencou mesmo, mas existem vários outros. E aproveitando aqui só para responder uma das perguntas que apareceram, algumas já foram até respondidas, né, relacionadas ao MPPT, que o Raoni respondeu. O Renan perguntou uma coisa sobre as nossas string boxes, só para a gente importar, comprar ou montar. A gente tem um parceiro relacionado às string boxes, é a Clamper, aqui no Brasil, nós compramos e revendemos desse parceiro. Então, a gente utiliza hoje só as soluções da Clamper. E tem algumas outras perguntas aqui. Só pontuando essa questão da Clamper, Renan, é importante salientar que a Clamper, ela projeta a string box também de acordo com a nossa necessidade, tá? Então, por exemplo, caso a gente precise de uma string box específica, a gente remete essa demanda à Clamper e eles montam de acordo com a nossa necessidade, tá? Então, é uma parceria muito bacana que a gente tem com a Clamper aí desde o princípio da
da operação, em que eles atendem perfeitamente as nossas solicitações de proteção e de características. Pode comentar. Anderson, Oi. pode você Aqui, comentar mais alguma na coisa? verdade, Pode falar. não, aqui deu, só falhou o final da torre dele, mas eu só queria comentar isso, sobre essas inúmeras possibilidades de combinação que a gente tem relacionado a pessoas, principalmente esse modelo 75 aí que a gente recebeu essa semana, que é algo bem interessante aí nesses 9 PPTs, 18 entradas, encaixando na microação, né? Então, era importante falar. Pode seguir. Beleza. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Então, né? A gente tá, agora tá. Isso aqui. Beleza. Aqui é só um exemplo também da disposição dos inversores na planta. Aqui são os inversores ao longo da instalação, do lado esquerdo, né? E aqui os inversores fixados em uma construção de alvenaria, né? E que isso aqui remete diretamente ao que a gente vai comentar aqui um pouco mais à frente sobre os skids, beleza? Vamos prosseguindo aqui, então. A gente tem mais dois exemplos aqui, né? Esse exemplo aqui de uma configuração centralizada, de grande porte, onde a gente tem aqui aqui é um formato de skid, tá, gente? E você pode ver que aqui ao longo da planta, na verdade, essa configuração ela pode variar, tá? A gente pode ter inversores ao longo da planta, ou a gente pode ter somente as combiner box ao longo da planta, os inversores serem abrigados aqui dentro do skid, perfeito? E um segundo exemplo de uma geração descentralizada é que a gente tem esse combiner box ao longo aqui da instalação, né? E aqui os inversores mais perto, desculpa, já do eletrocentro ou do skid, do ponto de entrega aqui de transformação, antes de despachar para a rede, beleza? Então, vamos prosseguindo aqui. Beleza, gente? Aqui são exemplos. Falando um pouco sobre skids, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de skids centrais, skids descentralizados, eletrocentros. Óbvio que existem vários, tá, gente? Para aplicações diferentes, mas, por exemplo, o skid central ele tem uma solução, o plug and play, uma solução de comissionamento muito mais rápido e uma alta eficiência. O skid descentralizado, geralmente ele conta com uma subestação transformadora, inversora. Geralmente ele contempla a solução, né, de média tensão e baixa tensão. Ele considera um transformador de acoplamento, considera painel de média tensão, painel de baixa tensão e os inversores. Tudo dentro do skid. E essas soluções, obviamente, compõem os sistemas de proteção, controle e distribuição de energia. E costumam também oferecer configurações que são adaptadas de acordo com a necessidade do projeto. O skid ele é todo testado em fábrica antes de ser mandado para a planta, tá, gente? Então, a gente não vai também, obviamente, se ater a muitos detalhes, aqui é só para exemplificar. E aqui nesse diagrama, tem uma explicação um pouco mais visível disso, né? Aqui a gente tem a instalação dos módulos, a planta, né? E para cada string, para cada conjunto de strings, a gente tem a utilização de combine box. E do combiner box, a gente traz as strings para dentro do inversor, né? E aí, obviamente, a gente já joga para o painel de baixa tensão. E aí você consegue identificar aqui, ó, que tudo isso aqui está dentro do skid. Tá, gente? Então, isso seria uma solução onde o skid contemplaria os inversores, painel de baixa tensão e média tensão, o transformador de baixa tensão, de baixa para média,
para meditação e depois o acoplamento, a conexão aqui com a rede. Perfeito? Prosseguindo aqui um pouco e falando sobre essa interface de conexão com a rede, aqui é o local onde a eletricidade ela já é despachada para a rede, né? E os principais componentes aqui são disjuntores, barramentos, relés, transformadores de acoplamento. Aqui também possuem os T6 e os TPs, né? Transformadores de corrente e potência, tanto no ponto de medição quanto no ponto de proteção. Os setores dessa cabine primária, eles são divididos em setores de proteção e medição, gente. Importante comentar, aqui a gente tem talvez um pouco mais forma mais didática. A gente tem as seções aqui da cabine primária dividida, né? A parte de medição, e aqui tem os T6, os transformadores de corrente, provavelmente também poderia ter transformadores de potência aqui na parte de medição. Aqui seria a zona de transformação. E aqui também, gente, provavelmente aqui já está considerando medição e proteção, tá? Não está exemplificando, mas é bem provável que aqui também já esteja considerando as proteções antes de estar para o setor de transformação. Aqui, eu não sei se essa imagem também está muito clara, não sei se ela ficou distorcida, mas é para falar mais do que eu já estava comentando no outro slide, tá? Aqui é a parte de medição, onde a gente tem os transformadores de corrente de potência. Aqui seria a parte de proteção, onde relé, e aqui a parte de transformação. Perfeito? E na verdade ele vem da planta esquerdo para o lado direito, indo. Perfeito, gente? O pessoal tá falando aqui que falhou, gente. Como é que tá aí para vocês? Anderson, tá me ouvindo? Eu tô conseguindo te ouvir em alguns momentos, tem falha, de fato, só que falhou um pouquinho em vários momentos, então acho que é melhor continuar, a gente verifica se tá faltando alguma coisa na gravação, qualquer coisa complementa. Acho que talvez seja a ideia. Tá bom, gente. Mas nessa parte de cabine primária, de fato, falhou bastante. Então falhou. Aqui nesse slide, gente, falhou? Daqui para frente? Foi Falhou por na aqui? parte. Foi na parte de. Acho que pelo que eu tô vendo que as pessoas estão falando, muda de pessoa para pessoa. A dificuldade de ouvir na parte de cabine primária. Até a sua tá falando para mim. Deve ser conexão, mas não tá. Então, gente, não sei se tem alguma coisa aberta, mas acho que não. Então, deixa eu comentar daqui para frente novamente, tá? Aqui são as partes, né, os postos da cabine primária, que são as partes de proteção, medição e transformação. Então, perfeito. Continuando, aqui é o diagrama da mesma coisa que a gente já está falando, onde mostra os postos de cada parte da cabine primária. E aqui, conforme eu já havia falado, né, a zona de medição, de proteção e de transformação. Perfeito, gente? Beleza. Aqui é um diagrama também exemplificando isso. Aqui mostra, né, desde lá da instalação da planta, vindo para a parte de skid, né, e aqui o skid começa desde o inversor até a cabine primária, onde tem aquelas partes lá, novamente falando, de dimensão, proteção e transformação, até vir para o alimentador da rede, tá? É a subestação da distribuidora, a qual vai ser acoplado a nossa usina. Beleza, gente? Ok, vamos continuar aqui. Então, partindo aqui já para a parte de OEM, né, de operação e manutenção da planta,
Existem vários, obviamente, passos que a gente poderia comentar, mas vou tentar me ater aqui a alguns pontos mais recorrentes, que a gente precisa tomar cuidado. Limpeza, obviamente, não precisa nem comentar, né? Conforme vai passando o tempo, o nível de sujidade dos módulos vai aumentando e só comprometendo a geração da planta. Existem empresas especializadas somente na limpeza da planta, tá, gente? Então, elas podem ser subcontratadas ou você mesmo pode fazer um contrato de manutenção com o seu cliente final que contempla todas as etapas aí de operação e manutenção de fato da planta. Essa parte de corte da vegetação, né, de supressão do vegetal, da vegetação, é extremamente importante também, porque isso pode passar a gerar sombra nos módulos, né? Conforme vai crescendo, ela vai, obviamente, dando parte dos módulos, e isso pode vir a comprometer a geração do seu sistema também. E partindo já para uma parte um pouco mais crítica, né, falando de inspeção, isso aqui já entraria parte também de comissionamento, perfeito? Mas, né, o comissionamento, né, é previsto no NBR 16.4, e é um processo que verifica e valida todo o estado. O objetivo de identificar problemas que comprometer a segurança e geração de energia. Então, é imprescindível que seja feito. E a gente pode meio que dividir isso em algumas etapas, né, como por exemplo, no começo da revisão do projeto. Então, inspeção, ela começa desde o momento lá de você verificar o projeto, né? Se a instalação ela condiz com o que foi projetado. Depois tem a realização de inspeções, de fato, que são inspeções que podem ser inspeções visuais, verificação de apertos, conexões, encaixes, etc. E aí você pode prosseguir para a etapa de ensaios que são previstos na norma de comissionamento, que na verdade você vai realizar uma série de medições a fim de garantir padrões adequados, né? A norma, como por exemplo, medição de continuidade, ensaio de polaridade, ensaio de corrente das séries, né, das strings, ensaio de tensão no circuito aberto, resistência de isolamento, entre outros, perfeito? Após isso, a gente tem uma análise de desempenho, faz parte também do comissionamento da planta. Essa análise de desempenho, gente, é o que a gente conhece como identificar se a planta está performando, né? De acordo com o que foi projetado, é o que a gente conhece como PR. PR, aliás, é uma das formas, né, de você identificar o desempenho da planta, que a gente chama de performance rate, né? Consiste na razão entre a energia real, né, que está sendo gerada, e a ideal, a teórica, que foi projetada, né? A energia ideal é a máxima energia teórica, estimada e calculada. Então, essa análise de desempenho ela permite verificar se a usina ela foi de fato bem projetada. Tá bom, gente? E ainda falando de ensaios, a norma ela divide ensaios de categoria 1 e ensaios de categoria 2, né? E não existe, na verdade, na norma, uma definição muito exata de quando você tem que realizar os ensaios de categoria 2. Então, assim, os ensaios de categoria 1 é uma sequência mínima de ensaios que deve ser aplicado a qualquer sistema fotovoltaico. Então, esses são imprescindíveis que sejam feitos, que são esses que eu comentei, que eu citei agora como exemplo, que é o teste de continuidade, ensaio de polaridade, ensaio de corrente, tensão do circuito aberto, isolamento. E os ensaios 2, eles são, na verdade, a norma destinada a sistemas que têm maior complexidade, sistemas de alta complexidade. Mas não diz que sistemas são esses. Então, assim, ele deve ser realizado depois que é realizado os ensaios da categoria 1 e depois que esses ensaios eles são aprovados da categoria 1. Agora, ele é meio facultativo, né? Você fazer ou não fica a critério do que você entende como necessário, você prever, do que você, de repente, conta com o seu cliente. E, para finalizar, a gente ainda falando sobre operação e manutenção, o monitoramento tem muito a ver com isso.
Óbvio que existem diversas maneiras de você monitorar uma planta de grande porte, né? Existem alguns contratos que prevêem que você ofereça uma garantia de performance da planta, né? Então, o monitoramento ele passa a ser um aliado do pesista, do integrador, passa a ser um aliado porque você, monitorando, você comprova a geração daquela planta, né? Algumas plantas elas prevêem até a estação de estações meteorológicas para que você consiga comprovar que, de repente, se em algum momento a planta não performar por algum motivo, você consegue dizer, determinar se aquele motivo foi por uma variação brusca, né, no clima, no tempo. De repente, você teve um mês chovendo, imagina. E aí, naquele mês, a planta não performou o esperado. Só que esse um mês chovendo é um ponto fora da curva. Então, assim, como que você consegue comprovar, como que você consegue analisar que ela não ter performado foi um erro de projeto ou foi algo relacionado a uma coisa que não tem como você prever, de fato, né? Então, tudo isso faz parte do monitoramento da planta também, tá, gente? Como eu falei lá no começo, a própria Combiner Box, ela pode te auxiliar nesse monitoramento, né, antes aqui do inversor, para mostrar para vocês o ponto de falha de cada string. Existe também monitoramento que é feito através de escadas, que são sistemas bem mais complexos. Na verdade, existem várias soluções diferentes que a gente pode preparar até um webinar específico depois falando sobre algumas soluções que a Solis apresenta para monitoramento de plantas solares. Bom, era isso, gente. Espero que tenha ficado assim bem sintetizado. A gente está batendo aqui já 1h30, bem no nosso limite. Espero que tenha sido legal para vocês. Óbvio que é um resumão, né, gente? Espero que a gente tenha conseguido abordar os principais pontos, que a gente tenha conseguido, de alguma maneira, alcançar a expectativa de vocês. Eu não sei, não consegui acompanhar muito o chat aqui, mas não sei se ficou alguma pergunta aí para trás, a gente consiga aí separar os 2 minutinhos para responder, Anderson. Vocês podem me ajudar nisso, por favor? Dos questionamentos que Ah, apareceram. beleza, Desde beleza. lá no começo a gente falou, algumas pessoas comentaram de inversores, a gente passou por inversores, perguntaram também sobre a parte de limpeza que você mencionou depois, Uhum. mencionando o escoamento de água de chuva e coisas assim. Perguntas os próprios participantes acabaram respondendo, né? Teve uma pergunta do Thiago que o Gustavo respondeu, né? Perguntando se a conexão que você estava mostrando era baixa tensão. Que mais aqui? Eu acho que é isso, cara. De modo geral, acho que a gente respondeu as perguntas. Tem um comentário aqui do Iter bem básico, mas objetivo, e fala somente dos sistemas de aterramento, mencionar mais os sistemas de aterramento. Passando de um modo geral aqui por alguns pontos, a gente vai enviar por e-mail a apresentação que o Raoni ministrou para todos os inscritos, né? Além disso, o webinar vai subir no nosso canal do YouTube, acho que provavelmente ainda hoje, no máximo amanhã, vai ter lá. E Beleza. é isso. A próxima agenda é na próxima terça-feira, creio? Dia É 5 assim, ou não? Então, nosso sim, próximo webinar é no dia 5, a gente ainda não tem um assunto definido. eles devem A divulgar até Sabrina, amanhã. provavelmente até amanhã a gente já divulga o assunto, mas a Sabrina mandou um formulário ali bem interessante, que é para a gente ouvir a opinião de vocês também sobre outros assuntos que vocês talvez gostariam de estudar com a gente. Então, talvez seja uma boa ideia aí. Clica, dá sua opinião, a gente vai considerar isso para escolher o próximo. Beleza, E acho que é só, beleza. mano. Tá. Só comentando aqui sobre o comentário do Twitter, né? Relacionado a gente não está em monitoramento, foi proposital, porque a gente está preparando um material, um webinar que vai tratar só sobre aterramento e SPDA, tá, o Iter? Então, assim, eu acredito que se a gente entrasse nesse ponto, como é um assunto extenso e complexo, a gente ia demandar muito tempo, então talvez a gente não ia conseguir finalizar dentro
do tempo esperado aqui de um webinar, né? Óbvio que, assim, como eu comentei lá no começo, os IMAs, né, de solo é assunto complexo que a gente poderia levar o dia inteiro conversando aqui. Então, a ideia foi que a gente reunisse os principais pontos e que a gente conseguisse falar um pouquinho de cada um dos pontos que a gente precisa considerar, tá? Mas obrigado pelo feedback. A gente vai preparar um material exclusivo sobre aterramento SPDA, tá? A gente vai trazer, provavelmente a gente deve trazer um convidado legal aí para trabalhar esse assunto junto com a gente e ser bastante interessante para vocês também, beleza? Muito obrigado aqui, tô vendo vários comentários e feedbacks aqui positivos sobre a apresentação. Isso é extremamente gratificante para a gente. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês, pela participação. Semana que vem a gente tem um próximo, a gente vai divulgar o tema até amanhã. E só relembrando, por favor, utilizem a nossa ferramenta no site, a gente precisa de um feedback de vocês, tá, gente? A gente precisa de um feedback de vocês para entender se a nossa ferramenta está conseguindo atender a expectativa do dia a dia de trabalho de vocês. Isso é bastante importante. É isso, gente. Muito obrigado. Gustavo, legal, cara. Obrigado aí pela consideração. É isso, gente. Anderson, tem mais algum ponto ou não? Não, não, é só isso. Muito obrigado aí pela participação de todos. A gente espera ouvir a opinião de vocês para planejar os próximos. É muito importante para a gente os comentários, as perguntas. Faz o nosso trabalho fazer sentido. Muito obrigado. Perfeito, gente. É isso. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Semana a gente divulga o nosso tema. Fechado? Grande abraço aí para todos e mais uma vez muito obrigado pelo tempo. Até mais.